Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um Coroado Cast, muito bom. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante, tá bom? Você deixar lá o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, que você vai ajudar bastante a gente no nosso engajamento, tá joia? Pessoal, hoje a gente está aqui com essa pessoa aqui sensacional, esse pastorzão. Vou pedir aqui para a equipe aqui, ó, assoviar, bater palma para esse cara aqui top demais. Valeu. Uau! Pastor Antônio, seja bem-vindo ao nosso Coroado Cast. Como é que você tá, pastor? Como estão as Prazer, Leandro. coisas? Prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida alguma, é uma satisfação. Já tenho assistido, seguido vocês nesse momento e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vivência como pastor, como família. E estamos juntos. Amém. Bom, pessoal, eu acho, se eu não me engano, né, pastor? Acho que foi no dia 10 desse mês, né, lá na igreja de Meaípe, né, o pastor ele lançou, né, esse livro aqui, ó, Pregação Intencional, comemorou também 19 anos, né, pastor, de ministério. E como que foi essa comemoração? Como tem sido esses 19 anos, né? Porque o pastor, ele hoje pastoreia uma igreja, mas você já pastoreou outras igrejas Sim. também. Como que foi esse trajeto? Qual a diferença da primeira igreja que o pastor pastoreou? Quem é o pastor Antônio hoje na atual Perfeito. igreja, né, de Meaí? Teve muita diferença? É a mesma pessoa? Mudou muito? Bastante, Leandro. Tem uma frase do Heráclito que ele diz que é impossível você ser a mesma pessoa mergulhando no mesmo rio. Ou seja, toda vez que você mergulha, o rio é diferente e você se torna uma pessoa diferente. Acredito, na verdade, que por isso que Naamã foi preciso mergulhar 7 vezes, porque cada mergulho foi uma transformação. Então, assim, nesses 19 anos de ministério, 20 anos, né, na verdade, de consagração, 19 anos de ministério pastoral. Pastoreei 3 igrejas, né? Agora a terceira, a igreja de Meiaípe, e muita coisa, sem dúvida alguma, mudou, né? Nós mudamos todos os dias o nosso jeito de ser, de pastorear, de falar, de pregar, enquanto homem, enquanto pai, enquanto cidadão. E foi uma construção. O Antônio, hoje, 19 anos após a consagração, sem dúvida alguma, até porque hoje eu tenho 40, né? 46 anos de idade. Quando eu comecei, eu tinha 25 anos. Era um garoto começando no ministério pastoral, não sabia muita coisa, hoje diria que sei menos ainda, né? Como também já diz uma frase, sei que nada sei. Todo conhecimento que você adquire ao longo da sua vida, você percebe que ainda é pouco. Então, tem sido uma caminhada bonita, desafiadora, é verdade. Pastorear hoje é um grande desafio, tanto quanto foi ontem, hoje ainda mais, como estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Após essa conversa, é uma geração diferente, é uma geração midiática, uma geração que quer as coisas para ontem. Quando comecei, não era bem assim, nós tínhamos um jeito de pastorear, o jeito de ser igreja era bem diferente, o estilo de pregação e de pregador também era diferente, portanto, hoje nós temos uma urgência na pregação, de pastoreio, diferente do que tivemos ontem, né? Toda a urgência ainda continua, mas o jeito de ser hoje, 19 anos após a consagração, sem dúvida que eu mudei tanto que hoje eu sei que caminho de fato eu quero seguir enquanto pastor. No início, de fato, eu não sabia porque quando fui consagrado aos 25 anos, eu não tinha dimensão do que era o pastoreio, o que era uma igreja de fato, até pastorear a primeira igreja, né, uma primeira igreja, e ali eu percebi que os desafios eram mais profundos do que o conhecimento acadêmico raso do início que eu tinha. Então, você ter o conhecimento acadêmico é formidável, extraordinário, mas a vivência na igreja é outra coisa, outra coisa. E aí, a partir daí, eu fui sendo forjado, estou sendo, na verdade, né, isso é diário, Sim. e o forjar nesses 19 anos tem sido transformador, né? E hoje, sem dúvida alguma, eu tenho uma perspectiva diferente de reino, de Bom, igreja, e mudou muita coisa, muita show. coisa. Você fala, deu uma.
frase bem interessante. Você não sabia, né, no início da sua jornada o que que era de fato, né, o pastoreio, Sim, uma igreja. Isso aí você geralmente pode trazer, de repente, uma ideia que você. Isso é mais uma culpa em relação, às vezes, à própria igreja, que às vezes não prepara diretamente ou não, né, de uma forma mais prática, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas hoje que entrando para o pastoreio simplesmente porque tem uma formação teológica, né? Mas só que a gente sabe que pastorear é prática, né? E às vezes as pessoas simplesmente, eu formei em teologia. Muitas pessoas falam assim, né? Você já está sim, pastoreando só sim, porque eu fiz teologia, mas a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? E isso não gabarita ninguém a ter um pastoreio de sem excelência, né, pastor? dúvida. A formação acadêmica, né, o seminário ou a fazer teologia não forma um pastor. O que de fato forja um pastor é o pastoreio do dia a dia, é o cuidado com pessoas, cuidar de gente, é saber. Eu sempre falo assim na nossa comunidade de fé, né? O gestor, pastor é um. O pastor que vai administrar e cuidar de pessoas tem que ser outra realidade, né? É o dia a dia ali, você saber lidar com os relacionamentos, com os conflitos. Imagine com 25 anos você aprender a lidar com conflitos com pessoas mais velhas, pessoas casadas com 20 anos, 25 anos, como você aprender a lidar com isso, né? Então, a academia não te ensina isso, não te ensina. A academia pode te ensinar Isso aí. a pensar teologicamente, a academia pode te ensinar a como formar um sermão, organizar, talvez até mesmo uma ata, questões administrativas, talvez te ensine um pouco a lidar com a questão histórica da igreja, o que é a igreja, mas a vivência, a essência mesmo da igreja é no dia a dia. Sim, É esse dia a dia perfeito. que forma o pastor, né? E a academia, nesse caso, tem uma falha. Talvez a proposta da academia ou do seminário é dar a parte intelectual, a parte de fato que é o pensante do pastor, né? Mas a prática do pastor é isso aqui, é a conversa, é o relacionamento, é o dia a dia, e isso não é feito nos 4 anos ou nos 5 anos de estudo acadêmico, né? Uau. Assim, eu tenho sentado bastante, né, com pastores, tenho acompanhado. Hoje, né, eu tenho acompanhado bastante muitos pastores. E eu tenho visto que muitos praticamente têm um processo muito parecido, né? Eles têm um período, tipo assim, do seu ministério que vai bem, mas tem outro período que parece que dá aquela decaída. Isso eu acho que tem muito a ver com um período geracional, eu acho também da própria igreja, né? Uma geração que está hoje incluso. A gente estava falando aqui da nossa geração hoje, que é uma geração muito imediatista, né? Interessante que o pastor Paulo Mazzoni, que ele veio aqui, ele falou que hoje aí o pessoal vê a IBC daquele tamanho, Sim, né? sim. Mais de 25 mil membros, mas ele falou, vocês não sabiam, mas aí já pastorei a igreja e ela chegou a ficar com 50 membros. E os membros falam assim, pastor, é melhor você pedir para sair, para não É, ficar feio, sim. né? E aí ele falou, não, não vou sair. Então, tipo assim, teve uma mudança de mentalidade, Deus deu uma visão diferente. Eu acho que tem muito a ver com isso também, né, pastor? Você conseguir ter uma mente mais aberta, até porque Romanos fala isso, né? Romanos Não, capítulo 12, mas você precisa mudar a sua mente constantemente. cada fase, cada geração, de fato, aquela máxima, né? Não se faz pastor como antigamente, até porque não é feito pastor para antigamente, né? Assim como não se faz igreja como antigamente, porque não vivemos como antigamente. O jeito de ser pessoas hoje, ou persona, é diferente, é bem diferente. Então, essa fase, talvez, que um pastor vive, uma fase, um ápice, um momento muito bom do seu ministério, para aquele momento. Para continuar lá em cima, numa fase crescente, ele precisa transicionar a mente, né? Como o próprio Romanos você disse aqui, né? Não vos conformeis, mas transformai pela renovação da mente. A mente tem que se renovar todos os dias, porque o jeito de ser e falar ontem era um, hoje é um outro jeito. Então, como eu vou me comunicar, ou me comunicava com os jovens há 20 anos atrás, era de um jeito. Para alcançar os jovens de hoje, se eu continuar me comunicando como ontem,
provavelmente não vou conseguir êxito. Por isso que, às vezes, alguns ministérios pastorais entram em declínio, porque Sim. continuam tentando pastorear uma geração de 20 anos, sendo que está 20 anos posterior. Imagine eu tentando pastorear o Leandro, pregar para o Leandro, quando eu fui consagrado há 20 anos atrás, Leandro agora, com maturidade, com conhecimento. Eu preciso conhecer a estrutura da vida cultural do meu povo, das pessoas, do Leandro, para alcançar o seu coração. Não adianta eu pastorear como 20 anos atrás. Eu acredito que o declínio pastoral em alguns ministérios se dá pelo discurso de ontem numa geração atual. Uau. Então é preciso mudar também o discurso. Não o texto sagrado, não a Bíblia, mas como eu vou contextualizar essa mensagem poderosa, Uau. essa mensagem que transforma a vida, que transformou a minha, transformou a sua e transforma milhares de pessoas. Mas eu preciso contextualizar essa mensagem à realidade de hoje. E isso é preciso entender a linguagem das pessoas dessa nova geração, para o ministério continuar, claro, crescendo, e é isso. Perfeito. Bom, aqui como eu falei para vocês, né, o pastor lançou esse livro aqui, ó, fresquinho, Pregação Intencional. Então, você já acha nas melhores lojas aí na internet, na Amazon, se eu não me engano, você pode. Mas qualquer coisa, você entra em contato também com o pastor Antônio e peça já o seu. Esse aqui é o meu, já tá top demais. E pastor, como é que surgiu essa temática aqui? Em que momento, né, da sua caminhada, do seu ministério, que Deus falou assim, epa, deu aquela luz e falou, eu preciso escrever sobre isso? Leandro, assim, é sempre um prazer, né, falar sobre um filho, né? Quem você tem filho, você sabe disso. E publicar uma obra é sempre um desafio no nosso país. Há 20 anos atrás, quando eu escrevi sobre pregação, na verdade a temática era a importância do sermão expositivo na igreja contemporânea. Esse é o tema do meu TCC, há 20 anos atrás. E eu sempre tive o sonho de transformar aquele texto acadêmico em um texto acessível para as pessoas, talvez não acadêmica, e para acadêmicos também. E aí, como nós falamos aí, essa mudança nossa, né, ao longo dos 19 anos, 20 anos de ministério, nós mudamos. E eu precisava, então, pegar aquele texto de 20 anos atrás e trazer para a minha realidade hoje, enquanto pastor de uma igreja hoje contemporânea, uma igreja contextualizada, uma igreja em célula. E aí eu falei assim, peraí, a temática desse texto meu não se enquadra dentro de um contexto agora, atual, em que estou vivendo. Então, eu contextualizei um texto meu de 20 anos, que era um texto mesmo acadêmico. Precisou mudar muita coisa, pastor? Pouca coisa. Trocando uma palavra ou outra, dentro de um contexto agora, igreja em célula, né, que é a nossa realidade também, ali em Meiaípe. Então, eu substituí algumas palavras, tirando a pregação expositiva, que é um estilo de pregação. Inclusive, tem no livro também os tipos de sermões que nós abordamos, e aí a pregação intencional. Então, substituiu alguma coisa ou outra, mas a ideia mesmo foi da construção desse texto que eu já tinha há alguns anos, trazendo para a nossa realidade agora. Uau! E a gente tem visto muito, né, pastor, a questão de uma crítica muito grande do que tem se pregado na igreja. Hoje, né, a gente estava aqui comentando sobre o estilo de pregação hoje que tem sido ministrado dos púlpitos da igreja. E isso também mostra, eu acho, muito os estilos de igrejas que hoje nós estamos tendo aqui no nosso país, né? Sim. Hoje o desafio, Leandro, é esse. O pastor de uma igreja local, como ele consegue alimentar espiritualmente a sua comunidade, né? O seu rebanho. Porque nós sabemos que a internet hoje tem uma influência poderosa na vida de todos nós, né? Inclusive, nós estamos fazendo isso aqui agora, porque nós sabemos que é uma ferramenta poderosa, que muitas pessoas vão ver, ouvir, se alimentar disso aqui, mas tem o meio também, às vezes, que negativo, né? Como essa mensagem chega, outras mensagens chegam para essas pessoas. Então, alguns púlpitos hoje, no caso, a internet é usada como um púlpito hoje. As pessoas acreditam que toda pessoa que está ali pregando ou que está falando da Bíblia ou de Deus, de fato estão seguindo uma regra de uma hermenêutica, de uma interpretação, a palavra de Deus afinco e sério. E nem sempre o é. E às vezes essa mensagem as pessoas querem que nós preguemos
nos nossos púlpitos. Tem muita gente querendo ser mais profissional, né, da palavra, Sim. né? Não, a minha profissão é pregador, né? Então usa mais o culto, mais como se fosse uma forma já hoje, um profissional daquilo que se faz, mas não de fato um pastor, né? Um pregador da palavra, uma pregação bíblica em si, né? O objetivo, o interesse principal, talvez a intencionalidade ali seja mais econômica, talvez, né? Ou de aparecer, ou de bombar nas redes sociais, do que propriamente pregar Cristo, pregar a salvação, pregar a esperança, pregar o amor para as pessoas. Tem outros interesses, né? Tem outras intencionalidades por trás disso, né? Infelizmente, isso às vezes tem chegado aos nossos púlpitos aí, em algumas realidades eclesiásticas, isso tem sido a realidade. E essa obra, ela enfatiza essa ideia da intencionalidade nos púlpitos, mas essa intencionalidade está voltada para a Bíblia, para a palavra do Senhor Deus, né? Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que Cristo aparece, em que Cristo é o centro da mensagem, à luz da palavra dele mesmo, e não eu, não você, né? Tem uma frase que o Hernandes sempre diz assim, a mensagem, ela é importante, ela é extremamente importante. O pregador, pouca importância tem. Ele é só o porta-voz da mensagem. A mensagem já está pronta, né? A mensagem é Cristo. Eu só vou transferir para as pessoas o que Cristo falou, em um contexto em que as pessoas consigam compreender, né? Uau. Eu vi uma vez o Luciano Subirá ele pregando, sou muito fã dele, e ele fala o seguinte, ó, a palavra que Deus me deu, assim, que eu quero hoje é que vocês, de repente, esqueçam tudo aquilo que eu falar, mas se vocês sair daqui com aquilo, o versículo bíblico, sabe, que eu citar aqui, você sair com ele no seu coração, Perfeito. a minha pregação já teve sucesso. Esquece tudo aquilo que o Luciano fale, mas se você saiu com a palavra de Deus no seu coração, o versículo que eu li no seu coração, a minha pregação teve êxito. É isso aí. A centralidade é a palavra, né? E a igreja, as pessoas que estão ali ouvindo, elas precisam sair dali alimentadas pela palavra. Qualquer outra história minha, de experiência pessoal, que eu vivi, familiar, importante, agrega, ajuda, mas ao final da pregação, da exposição bíblica, as pessoas têm que sair dali assim, que mensagem foi essa? Que texto bíblico foi esse? O que Deus falou comigo? Como Cristo mudou minha vida? Essas têm que ser as perguntas ou as inquietações que as pessoas têm que sair dali, né? O próprio Hernandes também diz isso. Ele diz assim, ao final da pregação, sempre, se alguém bater no seu ombro e disser assim, que mensagem maravilhosa, sempre tem alguma coisa com a sua mensagem. Na verdade, Uau. ela é sua mensagem. Ela não foi a mensagem de Deus. As pessoas têm que sair dali confrontadas, incomodadas com a mensagem bíblica. Não porque você foi duro ou foi suave demais, mas a mensagem tem que confrontar as nossas inquietações, os nossos pecados, né? Uma mensagem que de fato só traga conforto. Primeiro, a mensagem traz um desconforto, né? Confronto. Eu tenho visto que muitas pessoas hoje estão procurando igrejas que tenham pregações que justamente encaixem naquilo que você quer ouvir, né? Então, assim, eu vou lá porque essa igreja aqui, tipo assim, é tranquila, a mensagem não vai me confrontar, não vai me direcionar para nenhum lugar, é simplesmente eu sentar, ouvir aquilo Sim. que eu quero, saio daqui, continuo vivendo a minha vida da maneira que eu gostar. E o seu livro aqui é interessante, que é pregação intencional, né? Eu acho que se não tem intencionalidade numa pregação, ela não tem nenhum tipo de sentido, né? Não. E essa é uma realidade nossa. Não diria que só que hoje é mais intenso isso, né? Os púlpitos, para não perder pessoas, para não perder talvez uma comunidade ou algumas pessoas, alguns pregadores, não diria alguns pastores, mas alguns Sim. pregadores começam então a pregar para agradar, né? E a mensagem, ela quase sempre desagrada, a mensagem bíblica. Eu já falei com a minha comunidade uma vez, né? Falei assim, vocês gostariam de ser pastoreado por João Batista? Não. Quem gostaria de ser pastoreado por João Batista, né? João Batista vivia no deserto, comia gafanhoto, vestia trapos, e a mensagem dele era única: arrependei-vos, arrependei-vos. Chega a ser dura às vezes, raça de víboras. Imagine um pastor desse. Quem quer um pastor desse, né? Tanto que pediram o pescoço dele, Sim. né? E ele morreu. Falei, vocês gostariam de ser pastoreados por Jesus? Jesus, literalmente, assim?
né? Que é a ideia que nós temos do Jesus, o Jesus que vem, prega o amor, e de fato ele sim. pregou o amor, claro, né? Ele é o próprio amor. João diz que Deus é Eu amor, acho só né? que o grande problema das pessoas, eu vejo, porque eles pegam partes da Partes, palavra, eles isso não aí, pegam o todo da palavra. Eu acho isso, que essa é a grande questão da pessoa começar a entender a Bíblia. Não, eu pego só a parte que eu quero, isso a aí. outra parte eu descarto. É. Aí quando a parte que confronta, essa eu não quero, né? A parte que vem é o amor, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, que é confortante, essa é agradável, né? Mas quando você é confrontado pela palavra, e aí a maioria não, isso aí eu não quero, isso desagrada. Né? E a intencionalidade é essa. Então, a centralidade é Cristo. Toda mensagem, eu sempre falo isso, toda mensagem que você estiver expondo, se não apontar para Cristo, tem algo de errado, porque nós somos cristãos e, portanto, a mensagem é Cristo. Toda mensagem tem que apontar para Jesus e falar dele, o Cristo que veio, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e o Cristo que vai voltar para levar aqui os seus. Então, todos nós que cremos em Jesus e pregamos, temos que falar dele. Por isso que a mensagem ela é intencional. Intencional para quê? Para apontar para Jesus, apontar para Sim. Jesus. Essa é a ideia sempre, né? Uau. E esse livro aqui, pastor, quando você pensou lá atrás, né, que você falou que já tinha um tema, já tinha uma temática, né, de um livro, Sim. de algo que você escreveu, foi em cima de uma problemática que o pastor sentava, eu começava a ouvir uma pregação, eu falava, não, esse cara tem que dar uma mudada nessa pregação, mudar. E foi uma coisa constante que você começou a ouvir, né, de pastores, e você falou, não, acho que está na hora o pessoal trazer uma roupagem nova para a pregação. Sem dúvida. Sempre que a gente vai fazer algum tipo de pesquisa, faz a partir de um problema. Sim. Né? E o problema foi feito na época, justamente aqui em Guarapari. A pesquisa e o levantamento que eu fiz era essa. Que tipo de sermão vocês pregam, né? Aos colegas, Sim, né? Aos pares na época. Por que você prega esse tipo de sermão? Seja temático, seja expositivos, enfim. À medida que eles foram me dando respostas, eu fui obtendo fonte suficiente para fazer a minha própria pesquisa e entender qual a mensagem mais intencional que chega ao coração das pessoas e por que essa mensagem alcança mais pessoas, né? E aí eu obtive respostas, o sermão expositivo e hoje intencional, porque é uma mensagem bíblica. Por exemplo, quando você prega uma mensagem textual ou mensagem temática, você tem a capacidade, para aqueles que têm a habilidade, de viajar na Bíblia, vários textos bíblicos, e a pessoa tem que ter muita coerência, né, e coesão dentro dessa perspectiva para elaborar um texto, né, um sermão, para não se perder e levar a igreja à compreensão. Só que ao final da mensagem, as pessoas têm que compreender assim, de que texto ele falou? Qual é o texto que ele expôs? Ao final, a maioria não consegue entender da igreja, da comunidade que está ali. Talvez uma outra pessoa, mas de maneira geral, não. Mas a mensagem intencional expositiva, se você expõe um texto bíblico, os 10 versículos, 5 versículos, e explica ali aquele texto, ao final, se você perguntar assim, qual foi o texto de hoje? O texto de hoje foi a viúva de Naim. Provavelmente 90% da igreja ali vai saber que foi aquele texto. Foi o único texto que você leu e você expôs aqueles 20, 30 minutos de pregação. Então, essa é a diferença da mensagem intencional. Você separa o texto e expõe o texto. Na verdade, há 4 verbos que nós usamos, né, dentro da mensagem intencional. Primeiro que é ler o texto bíblico, você lê o texto para a igreja, de uma forma que a igreja consiga perceber que você não está usando um texto de pretexto. Você explica o texto. Qual o texto? Todos os textos da Bíblia? Não. O texto que você leu. O contexto, né? E o contexto que está inserido. Vou usar a parábola do filho pródigo, por exemplo. Né? Todo mundo conhece esse texto. Mas eu preciso explicar em que contexto ela está inserida, aquela parábola, né? Então, eu leio o texto, eu explico o texto, e terceiro, eu aplico o texto dentro da vida das pessoas, da comunidade. O quarto verbo que a gente usa é ilustrar o texto. Então, eu leio, eu explico, eu aplico e, por fim, eu ilustro. Talvez a ilustração cabe até antes da aplicação, né? Porque a ideia é as pessoas pegarem aquele texto e falar assim, esse texto foi há 2000 anos atrás, mas o que essa passagem tem a ver com a minha vida agora? Eu estou com um problema familiar agora.
Eu tenho um problema sério na minha casa. A minha esposa está com câncer. Eu estou desempregado. O que é que esse texto aplica à minha vida agora? Esse é o grande desafio de um pregador contemporâneo. É atender à necessidade da igreja agora. Porque ler o texto de 2000 anos atrás é tranquilo. Explicar o que aconteceu há 2000 anos atrás, tranquilo, você pega o contexto histórico e você explica. Agora, eu estou vivendo aqui em Guarapari, no Espírito Santo, no Brasil. O que isso tem a ver comigo agora? Essa resposta é fundamental para uma pregação ser transformadora na vida das pessoas. E isso já mostra que o pregador em si, ele não pode deixar de conhecer a hermenêutica e a exegese, né? De jeito nenhum. Porque se ele não tem essa ferramenta, eu diria, fundamental, ele vai deixar a desejar na exposição da palavra, na exposição da pregação. E aí, por isso que às vezes, ao final da exposição ou da pregação, as pessoas perguntam assim, peraí, parece que está faltando alguma coisa. O que está faltando é trazer essa igreja para a realidade. Lembra quando os apóstolos, ali no início de Atos, eles começaram a pregar sobre arrependimento, e o povo perguntou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Essa pergunta é a pergunta final da pregação. Quando as pessoas perguntam, e agora? É aí que entra o pregador com a resposta. Uau. É Cristo, você precisa mudar, transformar. Então, a intencionalidade é essa, apontar para Jesus, mas eu preciso trazer aquilo que ele fez, o Cristo fez ontem, para hoje na vida das pessoas. E às vezes as pessoas, às vezes eu converso, já conversei com algumas pessoas, eu falo, como é que você faz, né? Tira uma pregação, uma mensagem, eu escolho um tema, né? E em cima daquele tema eu busco um texto bíblico, ou seja, né? Então eu falei, não deveria ser o contrário, Deus te dá uma palavra, em cima daquela palavra você trazer uma temática, né? Em Sim. cima. Não, as pessoas estão escolhendo hoje um tema, ou seja, deixa eu ver o que eu vou falar, o que as pessoas vão gostar de ouvir, para depois eu inserir um tema, porque isso pode ser, acontece muitas das vezes aquilo que o pastor relatou agora. E aí, qual foi a temática? O tema, mas qual foi o texto? Não sei. Exatamente, né? Você sabe o tema, mas não sabe. o texto O texto não sabe. Pouco importa. É isso, né? A mensagem, eu sempre digo, a mensagem está pronta. A mensagem é a Bíblia. Isso. O que eu preciso fazer é simplificar esse texto para a minha comunidade e aplicar à vida dela, porque a mensagem está pronta. Eu não fabrico mensagem. Eu não sou um produtor de mensagem, né? Eu sou um portador da mensagem. Perfeito. Então, quando eu vou transmitir essa mensagem, que não é minha, é de alguém mais poderoso do que eu tenho que saber o que falar dessa mensagem que está pronta. Aí eu vou simplificar ela como? Com um tema contemporâneo, atual. Mas eu não pego um tema para a mensagem, eu pego a mensagem pronta e transponho para uma realidade atual, com um tema atual, né? Uau. E foi na segunda-feira, a gente tem toda segunda-feira no Instagram da Escola ID, então você aí que está nos vendo, toda segunda-feira, dá umas 10 horas da noite, lá no Instagram da Escola ID, a gente tem o Labor Bíblico, né? Qual foi a proposta? É a gente trazer algumas questões bíblicas, justamente de forma mais intencional. E na última live que nós fizemos, eu expus o texto de Tito, capítulo 2, né? Onde Paulo fala assim, e você, quanto a você, Tito, ensine, né, a igreja, né, a verdadeira doutrina. Se você pegar o capítulo 1 lá, vai falar que algumas pessoas estavam falando que viviam de uma maneira, né? Dessa forma, mas viviam de forma totalmente, né? Então, Paulo falou, que a gente tem um problema nesse lugar aqui. Então, mas você vai precisar fundamentar a igreja na palavra, né? E interessante que eu percebi que estudando esse capítulo 2, é que Paulo mostra para Tito e fala assim, é a palavra que vai dar a direção. Mas qual é a forma que você vai ensinar a palavra? Sim. Esse texto é muito bom. Eu lembro, né, o texto de Tito. Às vezes as pessoas querem pregar, mas usar a palavra ou da palavra, né? E não compreende que palavra é essa que eu estou pregando, né? E a palavra, ela tem, de fato, o poder, a palavra bíblica, a Bíblia tem o poder de transformar as vidas das pessoas. Então, eu tenho que entender muito bem desta palavra e pregar essa doutrina, né? Essa doutrina de uma forma muito coerente para que alcance os corações, né? Perfeito. Pastor, você teve que mudar muito, assim, o seu contexto de visão
para, de repente, da forma que o pastor prega hoje, que eu assim, fico encantado da forma que o pastor prega, né? Hoje eu falo assim, uau, cara, como que prega de uma forma totalmente diferente. Mas quando o pastor começou a pregar lá, a primeira pregação, eu lembro que é a minha primeira vez que eu subi no púlpito para pregar, meu Deus do céu, eu tinha 5 folhas, A4, chamex, assim, e eu ficava assim, gente, não posso esquecer um parágrafo aqui, né? E eu falei assim, gente do céu, pai, que loucura que foi essa minha primeira mensagem que eu trouxe. Tem muita diferença do Antônio, né? Lá do primeiro ano, desses 19 anos para cá. Muita. O que mais mudou, pastor? Graças a Deus que as mensagens de 20 anos atrás, elas não estão gravadas. Graças a Deus, porque é um desafio poderoso. Hoje não. Hoje está tudo gravado e é até perigoso, né? É até perigoso. Mas as primeiras, eu diria que só entre nós e a internet inteira, um fiasco. Se hoje eu fosse olhar dentro do contexto em que estou, a maturidade, o que eu já aprendi, o que eu estou aprendendo. Eu lembro que a primeira mensagem eu peguei em Isaías 49. Pastor Marcos, que esteve aqui, Sim. né? Pastor Marcos esteve aqui. Pregou na igreja dele? Não, Ou não? era o meu pastor. Pastor Marcos era o meu pastor. Uau. Ele me deu as primeiras aulas de homilética e aí preparou uma turma e nós tínhamos que pregar. Pregar para a turma e depois pregar na igreja, no culto de quinta-feira. Era quarta-feira lá, no caso. E aí ele falou assim, olha, a orientação é assim, escolha um texto, Novo Testamento, né, para ficar, facilitar a vida de vocês. Sim. E eu não sei o que deu na telha, Deus falou no meu coração e eu fui para Isaías 49. Não tinha nada a ver com o que ele havia orientado. Uhum. Eu preparei a mensagem, antes de pregar, tinha que mostrar para ele o esboço. Uhum. Então, a construção minha, não era toda a mensagem, era só nesse início o esboço, a mensagem completa, entregava para ele fazer as correções. Sim. E eu levei o esboço, ele olhou assim e falou assim, você tem certeza que você vai pregar em Isaías 49? Falei, certeza eu não tenho, mas eu vou fazer. E eu preguei naquela noite, né, na igreja memorial, que posteriormente eu me tornei pastor lá na igreja. Sim. Eu preguei naquele Isaías 49. Não lembro hoje a mensagem ao todo, mas eu lembro a igreja estava ali na expectativa, já tinha visto algo em mim que eu não havia ainda percebido, ele viu algo que eu também não tinha percebido, enfim, preguei. Aí ele falou assim, a sua ousadia é interessante, né? A mensagem teve algumas coisas, algumas correções, tal, alguns erros, mas foi tão bom. A primeira experiência foi boa no sentido de que eu senti que eu atendi a expectativa. Mas depois eu percebi que poderia melhorar, quando ele fez as correções do sermão, precisava melhorar isso e aquilo e tal. Mas naquele dia, uma pessoa entregou a vida a Jesus. Uma pessoa entregou a vida a Jesus. Eu vou dizer quem é essa pessoa. Não foi um fiasco assim não, então, não, né, assim, pastor? No sentido da construção, quando ele começou a fazer a correção do sermão, eu falei, meu Deus, eu vou pregar o quê agora? Não tem mais nada. Corta. Tem mais nada para pregar. Eu lembro quando eu fui entregar o meu projeto de TCC, né? Aí eu projetei, aí o cara só viu o professor fazendo assim, eu falei, tá, vai me entregar só a folha, tem que refazer tudo. Mais ou menos isso, né? Eu falei assim, eu vou pregar o quê agora? Né? O texto teve que cortar isso, cortar aquilo, mas por fim eu preguei. Uma pessoa, né, entregou a vida a Jesus. E quem entregou a vida a Jesus naquela noite foi a Camila, que hoje é minha esposa. Uau, que isso! É minha esposa. Que pregação intencional, hein? Talvez não tivesse intencional assim, mas acabou tendo essa intenção. Essa pregação foi intencional, hein? Uau, você tá doido, né? E é isso. Então, assim, acredito que não foi um fiasco no aspecto, né? Até porque é Deus que, de fato, convence o coração das pessoas. E, a partir dali, a comunidade passou a ver no Antônio, que eu não era seminarista, nem pensava em fazer seminário, nada disso. Sim. Começou, então, a ver no Antônio um potencial líder. Aí depois eu me tornei líder de jovens, enfim, esse processo, professor de escola bíblica dominical. Aí o Marco começou a dar oportunidade, eu fiz outros cursos, comecei a pregar para os jovens na rua, e aí continuamos a caminhada. Mas essa foi a primeira mensagem assim que eu tive. Depois eu preguei outras vezes, né?
e graças a Deus não estão gravadas essas outras mensagens. Alguns esboços eu guardei por muito tempo, depois acabei descartando, né? Era em papel aquela época, hoje a gente tem tudo, né, guardado em nuvem e tal. E você segue aquela linha que mensagem boa, ela precisa ser pregada pelo menos 5 vezes? Concordo plenamente. Concordo Já porque pregou essa mesma já, mensagem assim, ó, não, isso aqui já tá já pronto. recentemente eu preguei E a última foi a melhor mesmo? nem sempre, porque depende para como você está naquele dia. Então, a Uau. mensagem é viva, a mensagem bíblica, ela renova. E, de fato, ainda que o esboço seja o mesmo, mas é o Deus que fala, ele muda todas as coisas, toda a perspectiva. Então, já preguei, inclusive na nossa comunidade, por pregar mensagem sempre em série, né? Por exemplo, eu tenho toda a organização da mensagem de janeiro a dezembro, né? Os temas, os subtemas, enfim, todas as séries organizadas. Então a igreja, a liderança já sabe o que vai vir no mês que vem, né? Ou pelo menos deveriam saber. Deveriam saber, né? Se não sabe, Não, deveriam já vou saber, puxar a orelha. né? Deveriam saber. Então é fácil organizar nesse sentido. Então, mas eu já preguei mensagem na igreja 3 vezes a mesma mensagem. A mesma em um contexto diferente, um culto de quinta, em um culto domingo de manhã, um culto domingo à Sim. noite, para o mesmo para a mesma igreja, mas em um contexto diferente. Você muda uma argumentação, você muda um ponto, né? Você muda uma ideia, mas a mensagem ali para um conferencista é diferente, né? O conferencista ele prepara a mensagem. Por que é assim pregar 3, 4 vezes a mensagem? O Hernani disse que uma mensagem boa tem que ser pregada 10 vezes, no mínimo 10 vezes, para se tornar uma excelente mensagem. Uau. Que às vezes se transforma em um livro, em uma pesquisa. Porque a mensagem bíblica, uma mensagem que você pesquisa, é uma pesquisa, é uma busca. Alguém disse também que preparar uma mensagem é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então você vai fazer o que com esses 90% de transpiração? Você vai pregar os 20 minutos, porque a nossa realidade hoje, como nós estávamos falando, são Sim. mensagens curtas, aí meia hora, 40 minutos já passou do tempo, e aí você vai pegar essa mensagem que você demorou 5, 10 horas preparando, vai pregar ela em 30 minutos e depois vai descartar para nada. É Sim. uma mensagem que você estudou, que Deus ministrou ao seu coração. Então ela merece e deve ser pregada quantas vezes forem necessárias. Uau. Né? Pastor, pastor recebe muita gente, né, na igreja, né, convidados para pregar. Uma pergunta, nesse período, né, que o pastor, né, está à frente de um ministério, você já teve que despregar alguém de cima de um púlpito? Cara, você tá lá sentado e a pessoa prega um negócio e fala assim, o que esse cara tá falando? De repente, no outro, cara, eu tenho que dar uma Consertar. consertar isso aqui que esse cara aqui falou. Olha, graças ao bom Deus, né, pelo menos nessa realidade em que estou hoje, né, Igreja Lima e Aipe, como os nossos convidados, né, são convidados intencionais, né, pessoas que a gente conhece, amigos que estão na mesma realidade eclesiástica, uma igreja mais contemporânea, igrejas em célula. Tem pessoas que eu já levei que não foi igreja em célula, mas a intencionalidade naquela noite era falar um tema específico, um assunto específico. Não tivemos esse problema, muito pelo contrário. Mas já vi situações em que o pastor teve que corrigir. E isso é muito sério, né? Então, por isso que você tem que tomar o púlpito da sua comunidade deve ser muito bem seletivo para as pessoas que você vai levar, ou quem você vai levar. Primeiro que é um lugar em que as pessoas, em que você vai dar o espaço para pregar a palavra do Senhor Deus. Então, tem que saber quem levar e o objetivo que aquele convite está sendo feito, né? Então, mas eu nunca tive Sim. problema nenhum de Porque fazer isso. essa questão acontece muito que às vezes o pessoal fala assim, a pessoa tá bombando, vamos levar lá para a igreja. O pessoal, né, tá, vão lá, esse cara vai trazer muita gente. Mas às vezes a visão teológica da pessoa, até porque Não a bate. teologia a gente vê que as pessoas têm várias ramificações. Sim. Então, a pessoa pode interpretar, às vezes, um texto de uma forma totalmente diferente daquilo que você está ensinando ali para a igreja. Eu já tive isso assim na igreja, algumas pessoas da comunidade, pastor, tenta trazer fulano, Beltrano, Ciclano, né, para a nossa comunidade, para pregar, ou até mesmo para cantar, para adorar.
Gente, não tem a ver com a nossa realidade hoje, né? Sim. É bacana a pessoa, talvez para a realidade em que ela está inserida lá. Aqui talvez venha trazer até conflito, né? E aí eu vou ter que corrigir alguma coisa. É perigoso até, né, para a Sim. comunidade local. Então, essa parte de convite, né, dentro da realidade do púlpito, né, da pregação, tem que ter muito cuidado, né? E quem deve fazer isso, na verdade, tem que ser o portador da visão da igreja, que é o pastor, né, que é o líder ali. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, que eu tocava bateria no Ministério de Louvor, e a igreja convidou um cara muito fera, né, pra tocar lá. Só que a música que ele trouxe, né, falava você, você, você o Aham. tempo todo. E o pessoal ficaram meio incomodado, o líder falou: não, cara, vamos. Ele falou: cara, aí o cara trouxe todo o embasamento, né, da visão dele, teológico, trouxe tudo certo. O cara mostrou, né, e a pessoa ficou: não, mas não é só sobre isso, é porque. Aí, ou seja, a outra parte, né, da igreja Sim. não conseguiu rebater teologicamente por quê. Aí ele falou: mas por que que você não. Aí eu fiquei assim na sala, assim, eu falei: cara, a pessoa tá falando que não é, eu também não concordo, tenho uma visão, Sim. porém, eu acho que quando você tem que ter um direcionamento, por que que você não concorda? Aí, final da história, o cara foi lá, cantou na igreja, Isso mesmo. e o negócio foi. Sim. Mas, assim, a importância da gente também ter uma visão teológica daquilo que a gente está pregando, né, pastor? Tem que ter. E tem a questão ética, né? Dentro do conceito teológico, tem a questão ética. Se eu te convido, né? Estou confiando a você Isso um aí. espaço, né? Seja para aula, seja para o púlpito, para ministração. Então a pessoa tem que ser o mais ético possível, É, né? Então, assim, aquilo que você vai falar, seja fiel à sua fala, sem entrar em questões menores, né? Seja de visão isso da aí. igreja, seja em questões éticas, doutrinárias, de perspectiva bíblica, se é milenista, se é pós-milenista, se é, enfim, qualquer questões teológica. Então, seja ético. Eu vejo alguns pregadores aí, né, bem conhecidos, né? Nós, como eu citei aqui alguns, Hernandes, por exemplo, entre outros, né? Extremamente ético. Você vê um presbiteriano que prega em assembleia batista, em Sim. várias denominações, O Hernandes mesmo Dias Lopes, né? mesmo, Roda mesmo não sabendo que tem uma questão teológica que pensa teológico completamente diferente. diferente. Mas você nunca vai ver, pelo menos eu nunca vi, ele usar as questões teológicas de pensamentos dele em um púlpito, Isso aí. até porque a ideia do púlpito é Jesus. Jesus. E o Jesus que eu prego na Batista deveria ser o mesmo Jesus na igreja X e assim por diante, Eu né? acho que aquilo que nós pensamos não importa, né? Mas Exatamente. é o que está sendo pregado. É isso Não aí. tem a ver com o que eu penso, né? Eu acho que isso É aí não isso. pode entrar numa pregação, né, pastor? Não, não. A pregação, como eu disse, a mensagem está pronta, a mensagem é Jesus. Então, não é o que eu acho, é o que eu penso. O que eu penso a respeito de alguma coisa, de algum assunto teológico ou doutrinário, é o que eu penso. Agora, o que a Bíblia fala sobre Jesus, isso é comum. Que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, isso é comum. Agora, se é batismo por imersão, por aspersão, por afusão, isso aí são questões mesmo doutrinárias de cada uma denominação, pensa diferente, mas isso não interfere na essência. A essência é Jesus. Ele salva. Ele é o único e suficiente Salvador. Isso é comum para mim, para você, para o outro. Pronto. É isso. E vamos pregar sobre isso, Uau, entendeu? Isso é suficiente. perfeito. Pastorzão, a gente viu que você também lançou um curso, né? Além do Curso. livro, você tem o curso agora também, né? Ela está sendo ministrado lá na Na igreja, meio igreja. aí, Na esse igreja. curso, e como está sendo esse curso aí? Mas era um outro sonho, que era montar uma escola de pregadores. Então, o nome da escola é EPI, Escola de Pregadores Intencionais. Nós abrimos essa primeira turma. E tem pessoas de outros Tem lugares pessoas de outros participando, é lugares aberto. e de outras denominações, inclusive, da Olha Assembleia, que né, legal. participando. Era uma turma que nós estávamos preparando, montamos um kit especial, o lançamento do livro e um kit E propriamente. nessas turmas tem pessoas assim que são totalmente leigas, tem pessoas que são assim, não, já tem formação Eu tenho teológica, já tem. 3 públicos, até mais. Eu tenho o leigo, assim, que tá. Inclusive, tenho 2 pessoas que, O leigo eu acho que é o mais fácil para você ensinar, né, sem pastor? dúvida, porque Ele não tem vício, ele né? não tem vício, ele nunca pregou, ele, de fato, ele não sabe. Ele está ali para aprender. E já a pessoa que tem certa experiência,
Até porque está ali, ele quer aprender. Mas tem algumas coisas que já foi criado, alguns vícios, e isso é perigoso quando você quer trazer uma realidade nova, que é a ideia da pregação intencional. Então, eu tenho pastores na turma, eu tenho adolescente, tenho Olha, jovem, que legal. tenho pessoas que já pregam há, sei lá, 15, 20 anos também, mais velha até que eu pregando, né? E tem um adolescente. Eu tenho uma adolescente de 15 anos e outra de 14 anos. Uau, E aí pastor. tem os jovens também. Que a nossa ideia, né, dessa intencionalidade é trazer essa nova geração para essa pregação, porque essa geração vai atingir essa geração melhor do que eu. Interessante. E a gente tem muita dificuldade hoje, né? De você tá tendo um culto de adolescente, você levantar um Um adolescente. adolescente para falar porque eu vejo que eu acho que a melhor pessoa para falar para um público de adolescente é um próprio adolescente, Adolescente. né? Um grupo de jovem é um jovem. Lá pro pessoal da terceira idade, idoso, levanta-se também uma pessoa Perfeito. dentro daquela faixa etária, porque a gente está falando aqui de linguagem, É isso né? É aí. uma linguagem diferente, é uma linguagem geracional diferente. É isso. E eu acho que essa turma da IPI, Escola de Pregadores Intencionais, ela traz por objetivo isso: atender às gerações, né, todas dentro da Perfeito. perspectiva, para cada um, quando se sentir preparado ou mais formado possível, atender a sua perspectiva, né? Nós temos lá encontros, né? Encontro Ruá, que é o encontro de jovens, adolescentes. Sempre a gente leva alguém. Mas eu falei assim, nós precisamos formar os nossos para que possam ministrar, né? E Sim, nós temos adolescentes lá maravilhosos que têm mergulhado, têm estado em Deus, possivelmente agora vai liderar a célula e aí está buscando essa formação para um nível mais assim, para pregar mesmo, para sim. ministrar, além do compartilhar na célula, que é excepcional. Agora quer mesmo ministrar no púlpito, ministrar num momento do Ruá, que é uma celebração específica para eles. Então, a escola surgiu. A ideia são três tipos de escola, né? A presencial, que é essa, Sim, a virtual, nós estamos preparando para liberar um pacote, né? Virtualmente, para aqueles que não legal. conseguem estar presente, ou de outros lugares também, e aquela que a gente monta e vai na igreja e ministrar, que a gente Uau. chama de imersão. Sim. A gente entrega todo o material, a gente monta uma turma de 10, 12 pessoas, aí O a pastor igreja falou em local. relação ao material, tem um material específico ou o pastor está utilizando o próprio livro Eu do estou pastor utilizando o como livro. apoio? Ah, O livro legal. como apoio, como base, né? Base. Como base. Perfeito. Claro que a gente usa outros recursos, outras fontes, né, para enriquecer ainda Puxa, mais, que legal. mas a base seria o material, o livro mesmo, né? Puxa, que Para legal, isso. pastor. E aí eu vejo que as igrejas hoje estão com muita dificuldade de inserir, né, as pessoas na área de ensino, né, pastor? Hoje as É, pessoas, assim, eu falo que a gente nunca teve uma geração com tão fácil acesso à não palavra tenha de dúvida. Deus, mas nunca vi uma geração menos interessada à leitura da palavra de Deus quanto essa. Isso é por consequência de uma fragilidade na nossa educação, uma educação geral mesmo, né? Eu Sim, também sou professor de sociologia e filosofia, e percebo isso. Você percebe que alunos no ensino médio, concluindo o ensino médio, você pergunta quantos livros você leu até agora, na conclusão do ensino médio. Está aí a porta do Enem. Nenhum. ah, Como? Aí você pega esse sujeito, esse adolescente, ele se converte, vem para a sua comunidade de fé. Se ele não leu no ensino médio, perto da profissão dele, que vai escolher para a vida dele, e a Bíblia agora? E o que o pessoal, a gente mais ouve, né? E aí, você tá lendo a Bíblia? Ah, cara, não sou muito de ler, Não entendeu? Não consigo. sou. Negócio de leitura, eu tenho uma É, dificuldade. Eu prefiro escutar. Eu boto lá no raio, no carro, o som, a Bíblia e fico eu vou escutando. gostando. Falei, ler é totalmente diferente. É diferente. Eu digo o seguinte: se você não risca a Bíblia, você não permite que ela te risque. Uau, Então é preciso top. que você abra a Bíblia. Eu falei isso exclusivo na sala de pregadores. Vocês podem ter 1000 Bíblias aqui, e é É possível ter isso aí. várias versões, e deve ter, porque a tecnologia está aí Sim, para somar mesmo. Mas tem uma Bíblia impressa. Risque a Bíblia, porque ela vai riscar você. Quando perfeito. você estiver lendo, você vai ser riscado por ela. E aí, à medida que ela vai te riscando, ela vai te tirando todas as cicatrizes do seu passado e vai te formando um novo homem, uma nova mulher e vai te transformando. E se você não lê a Bíblia, você não permite que Deus te lê. Isso aí.
E eu vejo também que a importância da leitura, como, né, a oração, né? Veio perguntar o Billy Graham, o que que é mais importante, a leitura ou a oração? Ele falou, o que que é mais importante para o avião, a asa direita ou a esquerda? Aí ele falou, é a mesma coisa na vida de um cristão, de um discípulo. A leitura e a Muito boa oração frase. precisam andar junto, né? E às vezes a gente quer muita graça, pouco conhecimento, né? Ou muito conhecimento, pouca graça, mas né, Pedro vai falar que na carta dele que a gente precisa de um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. E eu vejo assim uma geração que tá, eu acho, muito na superficialidade, justamente porque hoje não querem estudar. Não estudar, não querem ler, não querem se aprofundar. Quando você monta uma escola e você percebe lá que tem 3, 4, 5 adolescentes, ou tem um fio de esperança aí para mudar uma realidade, né? Mas isso é fruto de uma cultura também, né, Leandro? Sim. Né? Nós não temos uma cultura de lei, historicamente falando, no nosso país. Tem melhorado em termos geral, mas não é cultural nosso, por exemplo, uma pessoa fazer um investimento numa obra, comprar um livro. Quando você olha assim, quanto que é um livro desse? Não, é R$ 70, Isso. que isso? Só que ele vai ali Uma numa lanchonete. lanchonete, né? Eu ia falar numa lanchonete, e ele paga num lanche 50 conto tranquilo. E aquilo ainda vai Isso em um dia da semana. em um- Lembrando, se é, você for contar no no mês. mês, ele vai pagar uns 200, 150 conto em lanche. E lanche. E vai trazer Fora o danos dia que pra ele vai saúde querer, dele. hoje eu vou no shopping. No shopping, vai no cinema, tal. Isso aí. Mas comprar um livro, uma obra que foi pesquisada, que foi pensada, foi organizada, você pagou uma gráfica, houve investimento de tempo e tempo de esmero mesmo, de você se dedicar, de você ler outras obras para confeccionar uma. Às vezes, para você confeccionar uma obra como essa, você leu 50, 100 livros para fazer uma pesquisa. Aí é caro, porque não é cultural nosso, não é cultural investir em conhecimento. É a questão, eu acho, de prioridade, né? Eu acho que essa questão de intencional tem a ver muito com intencionalidade. Qual a minha intencionalidade naquilo ali que eu quero, né, para minha vida? Então, tipo assim, se eu não tenho intencionalidade nele, eu, particularmente, há uns 7, 8 anos atrás, eu praticamente, se eu falasse assim, na minha jornada cristã, eu não tinha lido um livro sequer. E hoje eu fui olhar, né, tempo atrás, a minha estante lá, tô quase 100 livros lidos, Nossa, aí, ó. né, nesse período. Sim. Mas assim, comecei aos poucos. E foi uma coisa que eu falei, gente, se eu quiser melhorar o meu nível de conhecimento, não tem como se eu não ler. Não tem. Né? E eu vi que eu mudei bastante, né, algumas concepções. Hoje eu sou mais crítico, né? Hoje eu tô uma pregação, eu não amém para tudo. Não. Né? Eu falei, opa, Não. essa pessoa. Eu falei isso na escola, sejam seletivos. Isso aí. Seu ouvido tem que ser seletivo. E eu ouvia muitas pessoas, alguns Isso. anos atrás, Isso. né, no YouTube. Hoje, Não, isso aqui eu já nem ouço eu mais. conto nos dedos as pessoas que eu escuto no YouTube. Porque esse tipo de pregação aqui Não cabe, não dá. não cabe, não é bíblica. É isso aí. Eu sempre falo isso também. Então, assim, ouviu fulano, já ouviu? Entende? Descarta, tal, porque você já percebeu que não é bíblico, não tem coerência naquilo que está falando, não atende a essa realidade bíblica em Cristo. Então, seja seletivo, porque tem muita coisa aí que Sim. até abre a Bíblia, quando abre, né, claro, mas não é bíblico. Perfeito. Não é bíblico, né? Não é bíblico, né? O diabo citou a Bíblia. Na tentação, Mateus capítulo 4, ele cita a Bíblia. Eles falam que o diabo conhece a Bíblia, né? Então, nem sempre citar a Bíblia está falando da Bíblia. Perfeito. Né? Quando o diabo cita a Bíblia, Jesus vai lá e cita a Bíblia e rebate. Então, você tem pessoas que citam a Bíblia, mas necessariamente não está falando dela, né? Está falando dele, da pessoa, né? Que top, pastor. Pastorzão, que mensagem você daria para o pessoal que está nos assistindo? Pessoa que quer hoje aprender, né, a falar. Às vezes até a pessoa fala assim, mas eu não vou falar porque eu sou muito tímido. Né? Às vezes, eu sempre falo que existem líderes que nem sabem que são líderes. Sim. Existem pregadores, porém nem sabem que são pregadores. Que palavra você daria para essa galera aí? Bom, assim, a minha palavra, eu acredito que eu vou me usar como exemplo, me permita fazer isso, né? Citando Moisés, por exemplo, quando ele foi chamado, ele usou várias justificativas, e uma delas é que ele não sabia falar, ou não poderia falar. Deus deu a solução que era para enviar o seu próprio irmão. Jeremias também fez a mesma coisa, né? Todos nós temos sempre alguma justificativa.
Eu fui uma dessas pessoas, assim, era extremamente tímido na escola para apresentar um trabalho, eu tive muitas dificuldades. Mas quando de fato você é chamado para fazer algo, e no caso aí a pregação, a servir ao Senhor Deus, tem uma frase de John Wesley que diz assim: se você não colocar fogo no seu sermão, joga o seu sermão no fogo. Uau. Então, se o seu coração não queimar, não arder, você não ficar incomodado por aquilo que você quer fazer, ama fazer. Então, a mensagem que eu deixo hoje para todos nós, para a audiência, para os amigos que estão vendo, vão ver agora, é que tudo que você for fazer, seu coração tem que queimar. Se tratando do reino de Deus, eu lembro quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, quando Jesus começou a falar com eles disseram assim: o seu coração começou a queimar quando ele falava. Então, quando eu falo de Jesus, quando eu falo de pregação, meu coração queima, meu coração arde. Então, eu falo: Deus, que essa chama continue acesa. Pregador não nasce pronto, líder não nasce pronto, eles são forjados ao longo da vida. Mas às vezes a chama já está lá, como você mesmo disse. Sim. O que precisa fazer é só alguém acender a primeira centelha. Então, permita que Deus acenda a primeira centelha na sua vida. Permita que Deus acenda algo que já está aí. E Ele mesmo diz que Ele é o fogo, Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, permita que Ele faça isso na sua vida e certamente vai se revelar em você um líder, um pastor, alguém que vai ministrar. Então, faça tudo com muito amor, com muita dedicação e permita que a chama de Deus fique acesa. Lembra de Moisés na sarça ardente? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é terra santa. Então, assim, há uma chama, há uma terra santa que Deus quer que você e eu venhamos a entrar. Mas é preciso tirar, às vezes, as sandálias, se despir, mostrar quem você é, e Deus vai manter a chama acesa. Glória a Deus. Pastorzão, muito obrigado, Amém. tá, pela sua visita, por esse tempo de mesa aqui precioso. Deus continue abençoando o pastor, o seu ministério, sua Amém. família. E a gente ora para que, né, a venda desse livro aqui seja um sucesso. Então, você que não comprou ainda, tá? Corre, compra o seu, top demais. Já vou começar a ler o meu hoje já. Top. Já tá no Bom. meu plano de leitura já. Que Então, bom. Deus abençoe, tá? Muito obrigado, Amém. pastor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse momento aqui de bate-papo, de compartilhar com vocês. Essa é uma das obras que nós temos. Nós temos mais 3 engatilhadas aí para sair e uma para falar um pouco da história do meu pai. Vou até compartilhar aqui rápido, que é justamente na poltrona do hospital. Esse é o tema do livro. Antes do meu pai partir, eu tive por 10 meses junto ao meu pai. E há 4 anos atrás, Deus me deu esse tema na poltrona do hospital. Esse é o tema do livro que a gente está por lançar aí no próximo. Top, pastorzão. É isso. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigadão, pastorzão. Então, pessoal, chegamos a mais um final aqui do podcast, do Coroado Cast. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, compartilha, tá? Ativa o sininho, tá bom? Para chegar as notificações de todos os vídeos aqui, tá bom? Do nosso canal. Muito obrigado, até o próximo. Valeu!